Muito boa tarde a todos. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Vera Barroso. Feliz Ano Novo agora. Feliz Ano Novo. Você não estava aqui dia 2, dia 3. Não, eu fiquei tava sozinha, abandonada. Estava curtindo. Olha só, eu ontem fui a um espetáculo fantástico, com Gustavo Gasparani, o Ricardo III. E aí a gente estava lá conversando, aí de repente tinha a Wally, que é uma telespectadora do Sem Censura. Ela disse assim, eu vejo todo dia, hein? Todo dia. Eu digo, Wally, faça isso, amanhã a gente vai estar lá. Ela disse, não, vou estar assistindo. Eu gosto muito de Sem Censura, eu gosto muito de você, Vera. Eu gosto muito daquele garoto. Ei, Wally, beijo, Wally. Continua vendo a gente. Manda mensagem aí pra gente pôr aqui na tela. Ela diz que manda sempre. Ô, gente, então vamos pôr a mensagem da Wally aí. Ok? No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre o mercado de trabalho no futuro. Ele é João Lins, diretor executivo da FGV Company. Ele fala sobre as carreiras que estão em alta e tendem a ter oportunidades maiores. Estamos com Rafael York, que é consultor de carreiras do Centro de Capacitação Profissional Cadaspi ou Cadaspai. Cadaspai. Ele vai nos contar quais as profissões mais requisitadas hoje em dia. Bom, você aí de casa, é claro que está super convidado a participar do programa de hoje. Se você tem rede social, manda uma mensagem na rede social usando a hashtag Sem Censura. Mas se você não tem rede social e quer participar, anota aí o número do nosso WhatsApp, 021 99903 5329. Tá aqui, ó. Apareceu. Maravilha. Bora Trabalho, começar? vamos logo trabalhar, porque do jeito que tem desemprego no mundo, não é não? É bom a gente trabalhar e prometer aos nossos jovens que eles vão ter emprego no futuro e que tipo de emprego você, Rafael, que é consultor, que jovens vêm consultar você e perguntam, numa idade que ninguém sabe o que quer fazer, o que eu faço da minha vida? Boa tarde, Vera. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a quem está nos assistindo. É o que a gente estava batendo um papo agora há pouco com o João ali nos bastidores. E, na verdade, quando o jovem ele chega, ele não está preparado, ele não sabe o que fazer. Então, ele tem pouca informação. Acho que o princípio de tudo é a gente informar ele do que ele pode fazer da vida. Às vezes, ele pensa em fazer alguma coisa que, como a gente também estava falando, né, Vera? Ele quer fazer medicina, quer fazer direito, quer fazer engenharia, que é aquelas coisas que sempre você escolhe para fazer. Mas pode fazer outras coisas também. É isso que a gente pretende informar o jovem quando a gente conversa com ele nesse primeiro momento. Mudou o jovem de hoje ou o jovem do seu tempo para o jovem do meu tempo? O jovem de hoje ele é mais informado, né, Vera? Ele tem mais acesso ao que está acontecendo ao redor do mundo. Até comentava também nos bastidores, né, que eu era um desses jovens, né, há 40 anos, 40 anos atrás, né, quando eu tinha pouco mais de 15 anos, que fiz ensino técnico e fui numa instituição como a do Rafael. Fazer teste vocacional? Você fez teste vocacional? Não fiz teste vocacional. Eu, na verdade, assim, fui submetido, na verdade, a experiências de trabalho. Tá. Era uma escola municipal, técnica, né? E isso me ajudou muito na escolha da carreira, né? O estágio que eu fiz no ensino médio me ajudou a escolher a carreira que eu, ao longo dos anos, fui perseguindo. Né? Que é a sua carreira de administrador de empresas? De administrador de empresas, né, profissional da área de recursos humanos, né, fiz uma carreira executiva e carreira de professor nessa área de recursos humanos, graças ao primeiro estágio proporcionado por essa escola de ensino técnico no ensino médio. A gente sabe que, por exemplo, tem certas profissões que acabaram, né? Por exemplo, trocador de ônibus não existe mais, acabou. Não existe mais. Né? Caixa de banco vai acabar, porque a gente está todo mundo no celular. Né? Tem umas coisas assim que a gente vê já o futuro. Mas a gente sabe que se você fizer engenharia, vai ser melhor se você fizer engenharia ambiental, engenharia de produção, do que você fazer engenharia civil. Se você fizer direito, é melhor que você vá para a área da informática, dos direitos, não sei o quê. Tem o direito digital. E se você fizer... Na verdade, as profissões continuam, a não ser essas profissões mais marginais, continua tudo muito parecido, não? Mais ou menos. Na verdade, continua tudo muito parecido, mas a gente tem novas carreiras dentro das profissões. Então, você tem novas possibilidades, né? Por exemplo, dentro do direito hoje, estava comentando também nos bastidores que você tem a possibilidade, por exemplo, de usar drones no direito. E aí você pensa, né, como assim você vai usar um drone no direito?
Na investigação criminal, por exemplo, você usa drone para mapear uma área, que talvez você demoraria 30 dias para mapear, você faz em 2, 3 dias. Então, a tecnologia está muito ligada a cada uma dessas profissões. E também tem que ter o condutor de drone, né? Exatamente. O cara que está especializado a mexer naquele aparelho que é difícil pra caramba. Exato, é uma nova profissão, então, que surge com essas novas necessidades, né? Mas o trabalho, quer dizer, você estava falando, né, sobre esse trabalho que, como a gente está ficando muito velho, ninguém larga o emprego. Eu já devia estar aposentado uns 20 anos, mas não, ninguém quer largar, a gente quer ficar até o final, está tirando o lugar dos jovens, a gente fica muito tempo trabalhando. Eu acho que esse é o modelo do futuro, né, Vera? As pessoas vão viver mais e elas vão querer ter uma vida produtiva por mais tempo. Não só por necessidade, vamos dizer assim, econômica, né, uma vez que o sistema previdenciário tem aí as suas limitações que a gente conhece, mas também pela necessidade de se manter ativo, participativo da sociedade, de realizar coisas. Isso é um anseio do ser humano que permanece mesmo quando a gente envelhece. O trabalho é importante para a gente se realizar na vida. Exatamente. Você, inclusive, está falando uma coisa que era interessante, que hoje em dia, com essa vida muito longa de trabalho, você não faz... Na verdade, não é uma profissão só que você tem ao longo. Você tem várias, por exemplo. várias carreiras, exatamente. Eu fiz uma carreira como executivo, consultor de empresas, full-time durante 25 anos, e eu era professor part-time. Né? E há pouco mais de 2 anos, 3 anos, eu encerrei essa carreira de executivo em empresas, etc., e vim me dedicar à atuação em educação dentro da Fundação Getúlio Vargas. Então, é como se você tivesse escolhido uma outra carreira. Uma outra atividade para preencher meu tempo durante não sei quanto tempo. Talvez até uma outra coisa mudar. Até alguma outra coisa mudar e abraçar uma outra carreira. Qual é a tua história de trabalho, Rafael? Na verdade, a minha história ela é um pouquinho diferente. Eu estava fugi da administração, né? Eu fiz um tempo de administração na PUC e, na verdade, é a carreira que eu sigo. Eu trabalho coordenando o departamento de ensino dessa escola que eu trabalho. Mas hoje eu estou mudando a minha carreira. Eu estou fazendo direito na UFRJ, então, para mim, é uma carreira nova. Na verdade, é uma coisa que eu sempre quis fazer. E eu não sei onde vai convergir com aquilo que eu faço hoje, mas é uma maneira diferente também de entender isso que a gente estava conversando, né, João? Isso que eu queria perguntar para vocês. Os jovens eram presos a carreiras que eles frequentemente não gostavam, e isso era muito dramático, porque você podia, de repente, porque seu pai era militar, você ia ser militar, e a tua vocação era para ser ator de teatro. Eram prisões. As mulheres tinham que virar professoras, né? Fazer o normal. Isso ainda por cima, isso é mais antigo ainda, quer dizer, elas não tinham nem escolha, no caso, né? Mas hoje em dia a gente pode virar no meio do caminho? Com certeza. Eu acho que, Vera, quando você falou minutos atrás, né, bom, como é que vai ser esse futuro? Na verdade, você talvez deu a pista central. Você tem que olhar as tendências. Quando você falou, vai acabar a caixa de banco, etc. Mas não é grande coisa isso. Então, né? assim, mas você tem que ver quais são as tendências. E eu acho que algo que tem em comum na carreira do Rafael, na minha, e que eu observo no mercado, é essa disposição em deixar opções abertas. Você criar um processo, né? Você aprender coisas, você desenvolver habilidades e competências que deixam opções abertas, porque às vezes uma porta se fecha e outra diferente se abre. E com perspectivas melhores. Até. Hoje, por exemplo, você falando de desenvolver qualidades, habilidades, hoje o básico do mercado, assim, para você ser um profissional bem-sucedido profissionalmente, independentemente da sua carreira. Quais são essas qualidades? Bom, primeiro, de novo, a gente está trabalhando em cima de tendências. Né? Então, uma coisa está muito clara. Uma coisa é óbvia, a questão da tecnologia. Né? Você ter domínio básico da tecnologia, da análise de dados, do processamento de informações, né? Esses conhecimentos básicos são fundamentais para qualquer profissão no futuro, seja o advogado, seja o médico, enfim, independente da área onde você vai trabalhar, você tem que ter conhecimento fundamental de tecnologia. Expertise na tecnologia, inclusive, não basta ser um simples pesquisador de internet, você tem que ser quase um programador na tua área,
área Exatamente, exatamente. Ou pelo menos entender o como é que suficiente. o suficiente de como a tecnologia funciona. Fala, Até para Paulo. que você não seja refém dela. Exatamente. E eu não sei qual a percepção que vocês têm disso, mas a gente tem uma deficiência muito grande dentro dessas profissões de profissionais que entendam da tecnologia. Você fica muito dependente daquela pessoa da TI, aquela pessoa, o carinha do Com computador. certeza. E isso te condiciona a uma... Você fica parado na tua vida profissional porque você não entende um pouco mais. Então, acho que a tecnologia é fundamental você usar para Dá mais complementar a tua autonomia. profissão. Saiu uma matéria no Globo de 3 dias atrás, que a gente estava pesquisando isso, e diz que, por exemplo, o Brasil está em um déficit de pessoas ligadas à informática, tem 24 mil vagas que não são preenchidas anualmente no Brasil. Não é grande coisa, mas, enfim, é coisa, quer dizer, tem desemprego e tem vaga aberta, Exatamente. porque não tem qualificação profissional na área de tecnologia. E já tem, o quê? 20, 30 anos já dava para ter formado técnicos suficientes, né, João? É que a demanda se multiplica Aumenta, mas assim mesmo? exponencialmente. Né? Eu tenho conversado com executivos, diretores, presidentes de empresas de tecnologia, e a percepção é que, olha, quanto mais gente eu tiver, mais eu teria condição de empregar. Né? Porque a demanda cresce exponencialmente. Mas essa questão da tecnologia é o lado óbvio. Eu acho que tem uma outra coisa interessante e sutil, que é a questão das habilidades de relacionamento, comunicação e vamos dizer assim, né, de trabalho em equipe, de trabalho em grupo, aquilo que a máquina talvez não substitua. É a tua área de maior ação e onde você sente os maiores buracos nos profissionais? Sem dúvida, sem dúvida. A gente é chamado com frequência nas organizações para trabalhar questões de relacionamento interpessoal, de liderança, de trabalho em equipe, como forma de criar, vamos dizer assim, uma força de trabalho mais Mediação. efetiva, É como mais se produtiva. fosse assim, as pessoas teriam que ter inteligência emocional para lidar no universo do trabalho. Sem dúvida. sem Eu dúvida. sempre digo isso. Sem Olha, dúvida. gente, o melhor lado do trabalho é o trabalho. Porque o trabalho é o que você gosta de fazer. O problema do trabalho são as pessoas, porque aí é que pega, porque você se dá mais ou menos com o seu colega, não sei o quê. É isso que você está falando? Não, Vera, as pessoas são a solução do problema. Não, e Em geral, as pessoas são, quando bem orientadas, enfim, quando têm a oportunidade de criar, de se desenvolver, elas, em geral, são a solução do Mas problema. olha só, não é por nada, mas isso não vem de uma educação... eu não quero dizer de casa, esse equilíbrio, ele não é dado pela família? A família é a base. Né? Deixa o Rafael Mas eu falar. Eu não sei, eu sei, eu isso tô é uma pensando- pergunta, porque a gente está no universo do trabalho, né? Não, A gente não a está no família, universo... vamos dizer assim, a personalidade, a tua personalidade, teu jeito de ser é a base. Mas, num mundo que se torna mais complexo, as dinâmicas de comunicação são mais complexas também. Né? Então, a gente vive hoje uma força de trabalho muito mais diversa. Né? Isso. Eu, assim, tive a felicidade, por exemplo, de ter, durante a minha carreira, uma liderança feminina muito presente. Tá. Eu sempre tive várias chefes que eram mulheres, mas isso era, no passado, um fenômeno raro. Né? Hoje, não, a gente já começa a viver uma realidade onde a força de trabalho é mais diversa, onde a dinâmica de relacionamento é mais tem sofisticada. conflito geracional também, Você né? também tem o conflito geracional, porque é a primeira vez na história da humanidade que você tem tantas gerações trabalhando juntas, porque as pessoas não viviam tanto E tem o no lado passado. interessante, né, do jovem ser capaz, hoje, como o velho não é mais, quer dizer, tem uma coisa... Posso fazer intervalo? Claro, Porque o assunto nunca vai morrer, né? claro. Vamos lá? Um minutinho só, a gente volta, já.
Então, estamos de volta ao vivo com o Sem Censura, falando de trabalho no futuro. Bruno, temos reação dos nossos telespectadores? Será que vai ter essa profissão ainda no futuro? Telespectador? Não, telespectador não tem, mas aqui alguém lê ou vai ser um robô, igual já tem aí robô fazendo comercial de televisão? Não sei, quero saber daqui a pouquinho. Vamos ver aqui a primeira mensagem da Elaine Belmudes, hashtag Sem Censura, adorando, eita, programaço, assunto imprescindível, beiju, olha, andou rápido, agora é a Margarete Carlos, as ferramentas de informação disponíveis promovem pontes direcionadas à inovação profissional. É isso, Margarete, a gente tem sempre que estar buscando se aprimorar. Jurema Brum Barreto, ótimo tema do programa de hoje. Valeu, Jurema, sempre aqui comparecendo nas mensagens. E agora uma aqui do Jonatas, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Já estudei até o 4º período e não consegui concluir o curso de administração de empresas. Eu estou em dúvida do que mais está crescendo no mercado de trabalho para me empregar. Desde já, agradeço, abraço. Manda um alô para minha mãe, Noemi, e para o Tiago. Pô, legal. Essa é uma coisa legal do Jonathan, que eu acho que a gente vai poder falar daqui a pouquinho, mas também um alô aí para a mãe dele, Noemi, e para o Tiago. Que conselho vocês dariam para o Jonathan? Qual profissão ele pode seguir, um curso que ele vai fazer, que eu acho que ele está querendo não arriscar muito no escuro, não. Ele quer ir naquilo que vai ter mais oportunidade de trabalho. Não é não, Vera? É isso aí, Bruno. A gente estava até um pouco tocando nesse assunto, da pessoa que começa uma coisa e... né? Você estava falando disso, pode continuar. Exatamente, e a gente estava falando também que, eu não sei, essa pergunta do telespectador, ela vai para um lado um pouco perigoso, porque às vezes a gente pensa, poxa, eu posso falar para vocês quais as profissões que estão em alta, posso falar o que dá futuro, o que não dá, mas tem uma coisa que acho que é fundamental, que é a realização profissional. É você se sentir feliz fazendo aquilo que você faz. E, no fim das contas, tudo vai começar com aquela primeira escolha que a gente fizer, talvez lá com 15, 16 ou 17 anos. E é um pouco complicado porque você não tem informação suficiente para isso. E quando você tem informação, você tem uma informação muito abstrata, você precisa de uma prática. E talvez o que a gente estava conversando também há pouco com o João é essa prática que falta, de você colocar a pessoa para experimentar o que ela quer fazer, se ela quer seguir essa carreira, se ela quer seguir aquela outra carreira, o que ela quer fazer da vida. E às vezes a gente entra por esse lado de, poxa, o que está mais em alta, o que dá mais dinheiro, o que dá mais prestígio. E, no fim das contas, você vira um profissional frustrado fazendo aquilo que você está fazendo. Você acha que as escolas e as universidades, sobretudo, elas estão dando uma oportunidade maior para a pessoa experimentar mais coisas? Ou o ensino continua tão careta, conservador quanto antes? O que vocês que são professores, inclusive. É difícil generalizar, Vera. Eu diria que esse é o grande desafio das universidades. Assim, grande parte do processo de ensino e aprendizagem ele é o mesmo há pelo menos 5 séculos. Né? Então, e a profissão de professor é uma que não vai desaparecer, não mas que vai se transformar profundamente. Mas se você olhar, por exemplo, quando você vai fazer um curso, um professor extraordinário de matemática, um curso genial em Harvard, que você vai lá, que tem online, né? Os cursos têm online, o ensino à distância tem. São cursos caretas, conservadores, o professor falando. Não tem nenhuma novidade em termos de dinâmica de ensino. Mas a gente já tem começado a experimentar algumas mudanças, né, João? A gente tem, por exemplo, ferramentas tecnológicas em sala de aula. A gente tem, por exemplo, tem uma ferramenta que é o Google Sala de Aula. Ele te ajuda a continuar a tua formação em casa. Aquele tempo que você passava na escola só vendo o professor falar, hoje você não precisa necessariamente fazer isso. Você consegue interagir com o professor fora do horário de aula, você consegue ver um vídeo, você consegue experimentar coisas diferentes. Né? A gente tá mais... Então, a dinâmica ela vai se transformar. E lá nas nossas escolas, né, a gente tem uma lógica de didática orientada para o problema, né, orientado para busca de soluções. Então, existe espaço para palestra tradicional, para aula tradicional, tem o seu valor também, mas a gente estimula muito os alunos, num ambiente controlado, a desenvolver soluções e resolver problemas. E as disciplinas, vamos dizer assim, os conteúdos, servem como um suporte para essa solução de problemas. Tanto na área do direito, por exemplo, nas nossas escolas de direito, como nas nossas escolas de administração e de economia, a gente vê a convivência dos dois modelos, né?
o modelo tradicional, né, do lecture, Isso. da palestra, onde o professor talentoso Não, vai quando lá o professor é bom, é uma né, delícia. exatamente, como também o espaço de experimentação, de desenvolvimento, de criação, onde o professor ele é um personagem mais secundário, ele facilita, ele orienta, mas o aluno É mais ativo. é mais O ativo. que você diria para o Jonatas, que chegou até ao quarto ano do curso de administração, e ele parou porque ele Sim. não estava bem, né? Exatamente. Primeiro, ele precisa se conhecer, ele precisa saber do que ele gosta de fazer. Muitas vezes a gente olha para a gente mesmo com base na opinião que os outros têm da gente. Isso é uma coisa muito errada de fazer. Você precisa entender como você funciona, você precisa saber as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta. Enfim, você precisa aprender a se conhecer e saber o que você vai servir para fazer para o resto da vida. E se não quiser fazer isso para o resto da vida, será que você está disposto a começar de novo lá para frente? Agora, Precisa se então, conhecer tenho pode uma- primeiro. eu assim tenho uma terminar o curiosidade. curso e depois fazer outra coisa? Não, porque eu fico numa angústia com essa história, porque eu conheço muita gente que fez isso. Que não- Chega na quarta série, abandona o curso, começa outro e descobre que era tão ruim um quanto o outro e larga tudo. Isso, gente, pra dúvida. caramba. Eu sempre digo, termina, depois você vê. Sim, Até sim. porque eu tenho mais tempo hoje, né, Vera? Assim, a vida, né, é mais longa e eu, como a gente estava falando, eu vou ter várias carreiras ao longo da vida. Mas eu queria chamar a atenção para alguns pontos que o Rafael destacou que eu acho que são fundamentais. Eu acho que a pessoa ser bem-sucedida numa carreira é uma combinação de vocação e de aptidão, né? Então, a escolha, o que eu vou fazer agora, onde tem emprego, o que pode dar dinheiro no curto prazo, você tem a resposta simples. A resposta simples é vá para a tecnologia, vá para a análise de dados, porque tem uma demanda absurda no Brasil não atendida por essas especialidades. Qual é uma profissão que está dando muito dinheiro? Eu estou pondo dinheiro como sinônimo de sucesso da profissão, porque, infelizmente, a gente vive num sistema capitalista que valoriza o dinheiro. Mas é só nesse sentido que eu estou identificando sucesso com dinheiro. Mas eu posso identificar com satisfação pessoal e pessoal. Tá? Então, nesse sentido, qual é uma carreira que não existia 20 anos atrás e que hoje dá maior grana? Youtuber. Desculpa, João. Youtuber, não, tô brincando. Não, Mas não, é uma profissão Você mais tem mais que você possa mais se formar. universalizado. Eu apostaria em análise e desenvolvimento de sistemas, por exemplo. Sem dúvida. Que é uma já coisa que- existia, Tá, tudo bem. Exato. Programação. Programação. Na linha da programação. Fazer aplicativo Tá. Eu tenho uma- eu celular. queria- Outra eu coisa queria que falar não de uma esteja ligada à coisa. tecnologia? Análise de dados, né? Análise de dados é uma mistura de metodologia científica, você entender a estrutura dos problemas, com técnicas de análise Ou quantitativa. seja, exercendo a capacidade crítica de analisar os E dados lógica, que você exatamente. Assim, há um ditado, né, no meio empresarial hoje, né, que os dados no século XXI estão para similar ao que foi o petróleo para o século XX, em termos de Exatamente. potencial de geração de tem. riqueza. Você sabe que eu estava ouvindo um educador americano, ele estava dizendo o seguinte, você tem que dizer para a criança o que é um algoritmo, ela tem que entender Exatamente. o que está manipulando o desejo dela quando ela Exatamente. lida com o computador. Exatamente. Fingir que isso não existe e cortar o acesso da criança à tecnologia, você vai formar adultos idiotas. Exatamente. Você vai Né? alienar É um ela do pouco essa processo. linha, né? Aham. Seria o equivalente a você não permitir que as pessoas lessem. por Exatamente. Não, eu queria falar, assim, da visão que eu tenho dos meus amigos jovens. Eu sinto que também rola uma coisa na juventude que todo mundo quer empreender. É a palavra da moda. Quando eu fazia isso, faculdade, isso é tipo, real, ser empreendedor para ganhar dinheiro. Todo mundo quer ser o Mark Zuckerberg da vida, abrir uma startup e ficar milionário. Existe isso mesmo? Essa juventude quer trabalhar por conta própria, não quer ter chefe. E o que vocês acham disso? Começa. Eu acho um pouco complicado a gente falar em você empreender tão jovem porque você não tem um conhecimento muito amplo de mundo. Então, quando você olha para o Zuckerberg, por exemplo, você vê, poxa, milionário muito jovem. Existem outros fatores ali que, com certeza, a gente desconhece. Mas você precisa ter conhecimento de mundo, você precisa saber como o mundo funciona, como as coisas funcionam. Eu acho que você empreender jovem, você não deve ter aquele espírito de eu quero ficar milionário, mas eu quero aprender. Como é que funciona isso? Mas ele não quis ficar milionário, ele quis dar certo. E ele ficou milionário. Né? Mas Ele eu acho que, de maneira Termo. subjacente a esse termo, né, do empreendedorismo, dessa capacidade de empreender,
tem coisas também que não é só o grande empresário, né? É você ser, por exemplo, um profissional autônomo, e você ter cuidados do seu próprio horário, do tipo de trabalho que você quer fazer, e aí, de novo, o conhecimento é algo fundamental, né? Então, a gente tem observado isso, sim, né? Tanto no nível, né, agregado, vamos dizer assim, se a gente olhar nos últimos 10 anos as estatísticas oficiais, cresce o número de pessoas no Brasil que trabalham por conta própria. É uma das linhas lá do PNAD. Um fator é o fator crise. Não tem emprego, eu vou trabalhar por conta própria. Mas tem uma camada nessa população de pessoas altamente qualificadas que poderiam conquistar empregos interessantes, mas que preferem trabalhar por conta própria por conta da sua expectativa de uso do tempo, por questão de valores. Chefe, quer ter o seu próprio horário. Exatamente. Então, por exemplo, a gente... É claro que o nosso público é um público, nas escolas de administração, economia, é um público que tem muitas oportunidades, né? A fundação é o top, é o que tem mais oportunidade na vida. Exatamente. Assim. A gente foi agraciado, a gente isso, no final do estamos agradecendo aí no final do ano, das 8 melhores faculdades do país na avaliação do MEC, a FGV ficou com 5 posições, né? Então, os nossos alunos têm várias oportunidades. E a gente começou a perceber, nos últimos anos, que as eletivas mais convencionais, né, que eles escolhem, as disciplinas que eles escolhem nos últimos anos, estavam perdendo Ibope, né, estavam perdendo a Deixa eu só fazer uma última perguntinha, porque o programa vai acabar e eu preciso de uma frase só. Eu quero que daqui a 20 anos vocês voltem aqui e quero que você me diga qual vai ser, daqui a 20 anos, uma profissão de sucesso. Vocês têm 20 segundos. Poxa, 20 anos é bastante tempo. Eu apostaria em alguma coisa ligada aos dados, ligado à análise de dados, à segurança da informação, porque os dados valem muito. Para ficar com alguma coisa menos óbvia, cuidar de pessoas. Tá bom, ok. Oba, a gente volta amanhã, às 6 horas da tarde. Valeu, obrigada.